Steph Talks Live, com Marcelo Ciasca. Um oferecimento Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Steph Talks Live. Eu sou Marcelo Ciasca, sou CEO da Stefanini Brasil, e eu estou aqui ao lado de grandes personalidades, como Marco Stefanini, o CEO global da Stefanini, CEO e fundador da Stefanini, e o Renato Sozzi, que é o nosso head responsável por toda a parte de Business Agility e agilidade, agilismo, né? Boa tarde, Marco, Sozzi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A gente quer falar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre a cultura da empresa, sobre inspiração, sobre a cultura e transformação digital, a forma de transformação cultural e a transformação digital que o Sozzi vai ajudar um pouquinho junto com o Marco, né? Agora eu vou pedir também para vocês não deixarem de seguir a Stefanini nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos lá em todas as redes sociais e crescendo bastante, tá? E eu vou começar com o nosso bate-papo aqui com o Marco, né, Marco? Tudo bem, Marco? Joia? Bem, obrigado aí pelo Imagina, convite. É um prazer. Marco, eu queria que você contasse um pouquinho do momento que a Stefanini está vivendo em nível global, como é que a gente está nesse processo aí da saída e recuperação da economia, mas principalmente da empresa, porque, graças a Deus, a gente nunca teve uma crise muito forte nesses 2 anos, a não ser a crise sanitária dentro da empresa. Ao contrário, foram momentos de crescimento importante. Não perdemos nenhum profissional e, muito pelo contrário, a gente teve crescimentos importantes aí. E eu queria que você contasse um pouquinho qual é o momento que a gente está vivendo. Legal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente está passando por um momento ímpar, né? A empresa, eu acho que quando entramos na pandemia, na prática a gente já vinha num momento ascendente em termos de gestão, em termos de trabalhar com equipe. Então, quando a pandemia começou, a gente já tinha uma previsão de crescimento muito forte em 2020, né? E teve ali, claro, aquele baque inicial no segundo trimestre por causa da pandemia, mas isso, no geral, para nós foi quase imperceptível. Teve algumas áreas que sentiram um pouco, mas a partir do terceiro trimestre de 2020 a gente recuperou, foi rápido e a gente teve vários ganhos interessantes, né? O primeiro a gente já falou, estou reforçando o que o Ciasca comentou, o crescimento da empresa, né? Não apenas no Brasil, globalmente. É gostoso ver agora nas reuniões de conselho, onde todas as regiões e mesmo as ventures, praticamente todos estão crescendo, né? O segundo é crescer em qualidade, que eu acho que talvez é o mais... Porque hoje, na verdade, a gente está num trabalho, não é apenas crescer, a gente pode falar isso depois, mas também de como é que a gente cria cada vez mais um grupo, uma empresa sustentável e de longo prazo, né? Então, qualidade do serviço, qualidade das pessoas, motivação das pessoas, engajamento, isso é fundamental. E a gente também melhorou muito em todas as regiões, né? Nós tivemos o NPS de clientes aí o ano passado, o número 72, as grandes empresas globais ficam na faixa de 30 a 35, a gente foi mais que o dobro, né, no Brasil. Nas outras regiões também foram muito bem. Então, é uma forma que NPS é uma forma que a gente mede como o cliente nos vê, né? O segundo ponto é o engajamento também com os profissionais. Nós sempre tivemos um desafio enorme de como engajar as pessoas, porque a gente é uma empresa muito distribuída, né? Sempre foi, com muitos escritórios espalhados pelo Brasil, línguas diferentes, muita gente no cliente, nem na nossa instalação. Então, a gente sempre teve esse desafio. E eu acho que a gente fez do limão à limonada. Ao mesmo tempo que foi uma dificuldade todo mundo ficar em casa, a gente acabou acelerando a comunicação. E esse Steph Talks é um bom exemplo aqui de como a gente superou. Então, eu acho que, no todo, hoje a gente é uma empresa maior e muito melhor, que eu acho que é o mais importante, do que era há 3 anos atrás, né? Então, esse é um ponto importante. Depois a gente pode tocar em alguns outros tópicos, detalhar alguns outros tópicos. Legal, obrigado, Marco. Eu acho interessante que eu falo sempre para os nossos clientes, quando a gente vai para reuniões com clientes, né? O momento antes da pandemia, onde nós estávamos nos preparando para vender soluções
de transformação de negócio, transformação digital, mas a dificuldade que a gente tinha até de levar isso aí para o cliente, porque o cliente não tinha no radar dele, a maioria dos nossos clientes, não tinha tanto no radar esse tema. Com a entrada da pandemia, isso teve uma aceleração muito forte, né? E eu acho que o legal é que a gente estava bem preparado para isso. E o exemplo é esse crescimento que a gente conseguiu ter ao longo desses 2 anos, né? Você tocou num ponto que eu acabei não falando, então obrigado aí, você me ajudou a complementar, que na verdade nós estamos plantando, investindo nessas soluções digitais há 10 anos, né? E o mundo corporativo, mais que não estava no radar, eu diria que até estava no radar, mas as grandes empresas acabam ficando na sua zona de conforto, né? E acabavam não encarando o projeto, porque precisa ter coragem de mudar, coragem de inovar, até porque você não acerta sempre, você vai errar, mas é um processo de aprendizagem, né? Então, em 2019, para falar a verdade, as empresas começaram a já adquirir, ter mais coragem, mas o grande divisor de águas é quando entra a pandemia, né? Aí é aquela história, a necessidade faz a oportunidade. Então, as pessoas tinham necessidade, não tinham alternativa e foram para o abraço. E, felizmente, né, nós estamos investindo há tantos anos, né, e que agora a gente tem, além do que eu comentei de engajamento de pessoas, do ponto de vista de crescimento, de gestão, que a gente vinha melhorando bastante a gestão, a gente estava pronto com um portfólio muito forte, né? Então, isso nos ajudou muito, né, a manter esse crescimento e se posicionar diferente. Então, nosso posicionamento hoje, globalmente, é bastante superior ao que foi o que era 3 anos atrás. Legal. E agora, mudando um pouquinho de tema, né, de rumo da conversa aqui, eu queria falar um pouco de inspiração, né? Na verdade, é um tema interessante. A Stefanini já tem 35 anos, está fazendo esse ano aqui, está cumprindo esse ano, e eu trabalho com você há 21 anos já, né? E é incrível, cara, como inspiração é uma coisa que está o tempo inteiro em você, né? Porque não é fácil, né, cara? Não é um cara abrir uma... Primeiro, ser empresário no Brasil, o cara tem que ser herói, né? Eu sei isso aí de carteirinha e de experiência própria. Mas... Segundo, que as dificuldades que até o livro que existe hoje do Marco Stefanini, a biografia autorizada do Marco Stefanini, do Filho da Crise, né? Que deve sair uma segunda versão aí já, né? Uma atualização, dando a segunda etapa, na verdade, do livro. Mostra muito dessa resiliência, mostra muito dessa inspiração que você tem o tempo inteiro. Conta um pouquinho qual o segredo desse negócio aí, porque a gente quer saber, acho que todo mundo quer saber. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter paixão pelo que faz, né? Eu uso outra palavra que eu não posso falar aqui, o T grande, né? Mas tem que ter, né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer, e isso não significa, eu acho que é importante ainda mais agora, que tudo que a gente vai fazer seja de atividades que a gente gosta, né? Você sabe que a reunião anterior aí... Tem uma frase sua muito legal, né? Que você sempre fala. Então, nós numa reunião anterior não tinha nenhuma vontade graça. De participar, mas faz parte. Então, mas o importante é o sonho grande, né? O que você quer atingir e que você vai ter atividades que nos dão prazer, né? E atividades muito difíceis que não nos dão o mínimo prazer. Mas o que interessa é o resultado final. Então, eu sempre gostei de construir, né? Essa paixão por construir. E agora eu adoro, né, esse modelo digital que, no fundo, ele se traduz em propósito, né? Porque as empresas antigamente, elas tinham lá missão, valores, inclusive nós, né, Carlinhos? A gente tinha isso também. Mas na prática era mais para inglês ver, né? Ficava lá na parede, lá e... Hoje, na verdade, essa questão de propósito, eu não diria todos também que unanimidade é impossível, mas muitos, né? Principalmente as pessoas, os líderes e boa parte do grupo acredita nisso. Então, acho que é um negócio que você consegue combinar, você ter um negócio sustentável, ou seja, ele é lucrativo, ele se sustenta, senão ele quebra. É um negócio que gera valor para os colaboradores, gera valor para a sociedade e tem uma visão de longo prazo. Então, você combina coisas que antes era mais difícil.
Outra coisa que me deixa muito satisfeito, que antes não havia, quando a gente trabalhava mais em TI, né? Hoje, na verdade, a gente tem oportunidade, mesmo quem está trabalhando ainda em TI, seja um Service Desk, seja uma aplicação ou soluções digitais, a gente percebe que tem a oportunidade de agregar valor e fazer a diferença. Antes a gente era meio um pouco o patinho feio, né? Então, só lembrava da gente quando dava problema. Então, acho que isso é um ponto importante. Agora, você citou aí, né, seus 21 anos, né, Ciasca? A gente, na verdade, eu tenho que agradecer porque são muitas pessoas que inspiram. Eu sou apenas um dos, né? Aqui na sala nós temos 2 pessoas já muito antigas de casa, né? Que sempre mantiveram aquele ritmo, aquela paixão de construir, mesmo em momentos difíceis, porque agora a gente está num momento mais propício, mas nunca foi sempre assim, né? E mesmo no início da pandemia, nós sofremos muito. Você lembra que os primeiros meses nós não sabíamos o que ia dar, né? E depois, graças a Deus, até pelo perfil de todos, de maneira resiliente, a gente superou e tornou o limão uma limonada. Mas aqui nós temos 2 casos. Você, Ciasca, né, que a gente só tem a agradecer, tem uma carreira de super sucesso, você entrou muito bem no Brasil e está fazendo um trabalho maravilhoso. E a própria Calinha, que começou como estagiária, né? Não vou falar quantos anos ela está aqui, porque ela parece uma menina, então ela hoje é a nossa diretora de RH, que vem agregando bastante valor. Então, eu tenho 2 casos aqui juntos na nossa sala aqui. E quantos mais, né? Nós temos espalhados pela empresa. Eu gosto de chamar dos heróis anônimos, né? Tanta gente boa que às vezes nem eu mesmo conheço, infelizmente. Não só no Brasil, como fora. Então, isso também é uma satisfação e eu queria aproveitar aqui esse momento para agradecer a todos que estão me ouvindo. Eu conheço muita gente dessas antigas de casa, né? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. E você vê realmente uma característica nessas pessoas. Normalmente a pessoa está muito tempo na Stephanie e fica acomodada, na empresa fica acomodada e aí está esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né? Mas nesse caso é o contrário, né? Nesse caso você vê o cara se transformando, porque dentro da Stefanini não dá para você ficar parado um minuto, você tem que se transformar. Eu digo até que uma coisa legal que eu odeio rotina, né? Eu odeio trabalhar fazendo sempre a mesma coisa. E eu não tenho um dia que eu tenho rotina na empresa. Então, 21 anos que eu estou na empresa, não tenho rotina. Hoje a gente teve a reunião de CEOs, né? Então a gente se reúne, são umas 8, 10 pessoas, e que a gente, toda terça-feira, a gente se reúne para conversar sobre determinados temas, desafios, problemas e assim por diante. E nós tocamos no assunto que o momento da inflação global é muito forte, né? O Brasil está com uma inflação muito forte, mas todos os países, né? A Alemanha, né, é a maior inflação nos últimos 48 anos, acho que os Estados Unidos dos últimos 50. E, obviamente, está impactando a Bolsa de Valores, bastante impactada. Mas foi engraçado que eu nem precisei entrar com um tema de, olha, veja a oportunidade, né? O próprio clima de todos ali, não, estou vendo como uma oportunidade, porque tem gente que precisa ser mais eficiente, a gente agrega eficiência. Então, o tom ali da conversa não foi que vai ser fácil, mas foi que a gente vai superar e vai agregar valor para nós e para a sociedade, né? Então, esse é um pouco do espírito que a gente vai criando de enxergar sempre, eu gosto de falar, né? Enxergar sempre o meio copo cheio, né? Tem um problema e aqui no Brasil, né, com a América Latina, a gente sempre sofre, além da parte econômica, dos momentos difíceis políticos, o Brasil e a América Latina em si, né? Nos últimos 40, 50 anos tem sido mais ou menos nessa linha, né? É uma pena. É verdade. Eu queria só aproveitar um momento aqui, não estava nem no script aqui, né, Rodrigo? Mas eu li recentemente uma publicação sua no LinkedIn que falava um pouco dessa sua viagem, essa sua última viagem, né? Pô, a primeira vez que eu vejo o Marco tirando, acho que 3 semanas de férias, né, Marco? Foi quase 3. Mas é engraçado que ele ficou um pouco mais de um mês fora. E você não sabe se ele está de férias, se ele está trabalhando, né? Porque está o tempo inteiro mandando e-mail e ligando. E é legal porque Duro você... domingo à noite, né, César? Aqueles 15, 20 e-mails. É impressionante. Mas depois quer que responda todos. Mas é legal, o que eu achei legal na sua publicação é que você falou um pouquinho de algum lugar aí perdido na Ásia lá, né? Que você estava trabalhando de hotel, estava trabalhando do escritório e tal. Então, conta um pouquinho com essa realidade mais remota. Lógico que a gente
tem uma condição um pouco diferente aqui, né? Como empresa de tecnologia e como Stefanini, como Grupo Stefanini, acho que a gente tem a nossa característica, né? A nossa cultura, mas a gente conseguiu flexibilizar um pouco e tem um modelo híbrido que a gente está entrando. Conta um pouquinho desse momento aí, acho que... Então, vou falar do meu momento pessoal e depois, guardar das devidas proporções, também dar o exemplo, porque não são todos que estão na mesma, vamos chamar assim, na mesma página, no mesmo modelo. Para mim, que sempre viajei muito, né? E tanto acesso a clientes, prospects, como principalmente o time, para mim, eu ganhei muita produtividade, né? Porque me permitiu um acesso a pessoas que antes eram muito custoso, né? Porque não é só, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, né? A Nike é em Portland, né? A Mastercard é em St. Louis, né? E a Alemanha, por exemplo, cada cliente é numa cidade da Alemanha, não é que nem Paris e Londres, que é mais concentrado, né? Então, você tem que viajar muito, você perdia muito tempo, né? Então, para mim, me permitiu ganhar produtividade bastante, né? Então, até apareceu a foto lá. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado, tem que guardar as devidas proporções. Eu acho que eu sou uma pessoa também um pouco de exceção, porque como eu viajava muito, eu tive que aprender a ser produtivo viajando, que é muito difícil. Para você prestar atenção, minha esposa mesmo fala que não consegue fazer o mesmo, né? Então, muita gente fala. Então, eu trabalho no carro, trabalho em qualquer lugar e não me incomoda, né? Eu fico à vontade para trabalhar. Então, para mim, teve um ganho, porque ao mesmo tempo que eu posso viajar menos, e isso serve para toda a empresa, então a gente pode viajar muito menos. Imagina aquelas reuniões que tem que vários gestores, vai um ou outro, né? Presencial, o restante tudo virtual, né? Então, eu acho que isso ganha muito, né? Mas também me dá a oportunidade, mesmo quando eu estou viajando, ou mesmo de férias, que você falou, me dá a oportunidade, que antes eu já fazia um pouco, mas agora eu posso fazer com muito mais tranquilidade, o cliente aceita, não acha estranho, eu fazer vídeo e call de onde eu estiver, né? Então, quantas reuniões importantes, às vezes você fala, não vou participar porque eu estou viajando. Não, vai participar, entra lá e tal. Então, acho que ganhou isso. Agora, é importante aqui passar a minha mensagem. Vocês sabem que eu sempre fui um cara bastante disciplinado e eu tenho foco em entregar resultado. Quer dizer, ao mesmo tempo que você pode trazer qualidade de vida, a pessoa viver melhor, no meu caso, eu fico andando, né? Quando eu tenho que fazer os calls internos e não saio do telefone, então eu fico andando. Então, hoje eu ando muito mais que antes. Mas precisa ter cuidado para ter foco naquilo que você vai falar, porque senão a maioria das pessoas se distrai um pouco. Então, esse é um ponto. Agora, o modelo híbrido, para mim, é muito importante. A gente sabe que boa parte da tecnologia prefere ficar em casa, a gente manteve a maioria em casa, mas eu não deixo de chamá-los a atenção na parte técnica, periodicamente vir na oficina, no escritório, porque todos, quando vêm, adoram, né? Porque é um momento de convivência, um momento de, inclusive, definir atividades que façam sentido trabalhar em conjunto. Então, quando você vai criar alguma coisa, discutir um problema longo, pessoalmente, é melhor, né? Então, acho que esse equilíbrio, né? E gestores, né? A gente tem incentivado a fazer o modelo híbrido, né? 1 ou 2 vezes por semana, também na mesma linha, né? Quando você... Por quê? Porque, no fundo, nós somos uma empresa de pessoas. A gente falou lá no evento do Kickoff esse ano, Human to Human, né? Então, se a gente consegue combinar os dois mundos, é que a tendência das pessoas ou vai para um lado ou vai para o outro. Tem que ser... Os extremos nunca são ruins, nunca são bons, né? Inclusive na política. Então, na minha opinião, você procurar o seu balanceamento, não se isolar, até socialmente é bom, na minha opinião, tá? Mas não precisa, obviamente, toda aquela perda de tempo, principalmente São Paulo, algumas grandes cidades, você tem que ir até a casa, trânsito. É uma combinação. Eu acho muito, muito interessante e a gente vai ter que fazer esse que eu chamo de refinamento, né? Todo modelo você tem os refinamentos, né? Isso a vida inteira. Os ciclos, eles se esgotam e a gente vai criando novos ciclos. Eu acho que vem um ciclo interessante, intermediário, que pode ser muito bom em termos de combinar qualidade de vida e produtividade, porque a gente também vive de produtividade. Né? Na verdade, eu tenho puxado
um pouco com a equipe de liderança da Stefanini Brasil, né? Os líderes, a Câmara de Gestão, etc., a participação, o modelo híbrido, realmente 2 dias por semana, pelo menos no escritório, e a gente define dias, né? Porque é importante que vá um diretor com a sua equipe, não adianta ir o diretor sozinho e a equipe não vai. Aí ele fica em casa. É melhor ficar em casa. E também não adianta o cara ficar no escritório fazendo reunião remota o tempo inteiro. Então, acho que o importante é aproveitar os 2 dias que ele está no escritório e os outros dias ele trabalha de forma remota, mas bastante intenso. E a gente, em várias frentes, no Brasil a gente faz muitas coisas, mas você tem essa visão mais global. O que você tem visto aí que a gente está fazendo para manter a cultura organizacional, para o cara estar com o propósito da empresa mais arraigado, para o cara estar com a cultura mais forte, né? Tá. O que você tem visto aí? Eu acho assim, primeiro, toda empresa, né, e nós não somos exceção, a gente sempre vai ter os desafios. Você pode estar no melhor momento, você sempre vai ter algumas dificuldades. Como eu disse, sempre tem momentos que são mais difíceis, né? Hoje, essa questão de guerra de talentos é importante, né? Eu já vivi várias vezes ao longo dos últimos 35 anos, mas muito localizado em algumas tecnologias. Agora é uma coisa muito mais disseminada e ampla e mais difícil, né? Mas a gente também, por outro lado, tem muitas armas na mão, né? Nós temos a questão do everywhere, por exemplo, falando de Latam, quantos recursos eu posso usar de outros países que estão disponíveis, né? Que antes eu não conseguia, perdi um contrato mesmo aqui em Porto Alegre e eu tinha vagas em São Paulo, lembra, Carla? E aí a gente tinha que contratar e no fundo demitir, porque um ou outro que poderia mudar de vida, né? Então, mudar de local. Hoje permite, vamos dizer, não em todos os casos, mas boa parte. Então, a gente tem ferramentas, a gente tem, por exemplo, um nome mais forte, a gente tem a oportunidade de cada vez continuar mais a melhorar a gestão. A gente sabe que se tem um bom gestor, metade do que ele gosta da empresa é o gestor imediato. Então, eu acho que a gente deu um salto até de gestão, não é só resultado, é a relação com as pessoas, né? A gente sabe que sempre tem uma relação, às vezes, não muito, vamos chamar assim, totalmente confortáveis com os clientes, que eles têm algumas exigências que a gente precisa trabalhar, mas eu acho que se você somar a oportunidade de trabalhar hoje, nós temos profissionais em 2.000 cidades, né? A gente tinha antes da pandemia 1.000, né? Parte porque a gente tem muito escritório, muitos clientes, né? Talvez metade, quase metade, e a outra metade é everywhere, né? Que traz também alguns componentes de desafio. Como eu disse, dependendo de onde o cara mora, ele não vai conseguir, vai vir muito pouco algum escritório da Stefanini, né? Mas tem essa arma, tem a arma que a gente pode trabalhar de formar pessoas, a gente tem casos maravilhosos de formando pessoas. Então, o apelo que eu faço a todos aqui é gostoso treinar, é gostoso ensinar, é gostoso dar direção. A gente tem orgulho de ver um monte de jovens e mesmo às vezes mais velhos que nem eu estão aprendendo e é gostoso, porque quando você ensina, você aprende, né? Então, esse é uma chamada que eu acho que todos nós podemos fazer. Então, se a gente faz uma boa gestão, se a gente tem um bom ambiente de trabalho, se a gente tem vontade de ensinar, se tem problemas e nós vamos tentar resolver, porque problemas tem, aqui não é a 8ª maravilha do mundo de maneira alguma, né? Mas a forma de resolver é trazer para os líderes para a gente resolver, né? Desde que sejam factíveis de serem solucionados. Então, eu acho que a gente tem ferramentas para trabalhar, né? Eu me sinto bastante animado. E o nível de comunicação, esse aqui é um exemplo. A gente não existia isso. A gente poderia já ter feito, por que não, né? Tava nos escritórios e tudo mais. Quanta coisa boa que a gente pode fazer, às vezes está na mão e a gente demora anos para perceber, né? E são coisas triviais, não é custo, não é nada. Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta. Eu acho que isso... Gosto do modelo digital de ser mais aberto a quebrar paradigmas, né? Tem algumas desvantagens, acho que do mundo digital que a gente tem que atenuar, né? A gente está vendo agora o modelo de startups, parte dessas startups, não todas, com certeza, queimando dinheiro. Agora elas têm, porque no fundo, você não pode queimar dinheiro indefinidamente. Aquilo lá, alguém está pondo, alguém está perdendo dinheiro, seja um investidor, seja o que for. Então, sempre são momentos que você tem que balancear e equilibrar, né? Agora, essa parte de pessoas sempre vai ser... Acho que sempre foi o nosso desafio, gestão de gente e tudo mais, de tecnologia, e vai continuar sendo. É o que a gente tem que conviver e trabalhar bem.
Legal, Marco. Obrigado. Eu acho que, independente do momento que a gente vive, a transpiração, a dedicação, acho que e a persistência é importante, né? Você falou muito de momento digital, de cultura, de como a gente está hoje, né? E aí eu queria puxar o Renato Sozzi aqui. Tudo bem, Renato? Joia? Opa, e aí, pessoal? Boa tarde. Só fazendo um parênteses aqui, pessoal. Você sabe que quando a gente vai em show, né? A banda inicial é só um aquecimento. A banda principal vem depois. Então, o ator principal aqui é o Sozzi, não sou eu, Vida, que entendeu? honra, hein? Então, Agora ficou difícil, agora a gente tem responsabilidade várias aumentou. iniciativas digitais e o Sozzi está liderando uma super importante. Ele está liderando hoje, que é esse tema de business agility, que é o tema de agilismo, que é extremamente importante para nós, tanto na transformação interna das nossas estruturas, que já muitas estão já transformadas, mas agora de uma forma mais estruturada a gente levar isso daí para frente, e na oferta de business agility, efetivamente, que a gente quer levar para os nossos clientes, e já temos vários cases muito interessantes. Conta um pouquinho dessa sua liderança e da iniciativa nossa. E olha, é uma história muito legal mesmo de se contar, porque todo esse contexto que foi falado aqui inicial, da transformação, da luta, né, por 35 anos fazendo história, quantos clientes, quantas pessoas não passaram pela companhia e ajudaram a construir essa grande companhia que é hoje o Grupo Stefanini. E a gente chega num momento que foi falado aqui, tudo o que foi falado tem uma conexão com essa transformação. Quando a gente está falando de cultura organizacional, ela precisa ser mantida e ela precisa ser evoluída. Então, quando a gente está falando de trabalhar por um propósito, conectar todos os colaboradores em prol de um único propósito, o propósito da companhia ou o propósito dos seus clientes, você está trazendo todo mundo para o jogo, né? Então, os processos são muito importantes, mas mais do que o processo, é o que a gente percebe que o cliente nos percebe, né? Então, isso é muito importante nessa jornada de transformação. Então, a adoção de métodos ágeis, por exemplo, que é um dos nossos temas principais, é justamente você conectar toda a companhia, todos os colaboradores em prol desse propósito, dessa estratégia que está lá disseminada no cliente e que a gente absorve isso para nós e a gente apoia. Então, essa é uma grande mudança. Os processos são importantes, mas lembra que a gente sempre trabalhou em prol dos processos e hoje a gente trabalha em prol do business value, né? O valor de negócio. A gente trabalha em prol das pessoas. Então, tudo que a gente faz hoje é people first, né? Então, assim, são as pessoas da companhia, as pessoas da Stefanini, elas precisam estar inspiradas para poder engajar. Então, quando a gente comentou aqui de liderança inspiradora, tudo isso é muito importante. Eu até falo nesses eventos que a gente está fazendo aqui pelo Brasil, que a nossa liderança tem que ser capaz de refletir e trazer as experiências para o time, né? A gente tem que ser capaz de disseminar as estratégias, disseminar a informação para que todas as pessoas da companhia possam se conectar com os propósitos e a gente poder fazer esses trabalhos de forma bastante significativa para nós e para os nossos clientes. A nossa perenidade em relação aos nossos clientes é o quanto que a gente consegue conectar com o propósito deles. Então, isso é muito importante. É uma transformação muito importante e é um modelo diferente de se trabalhar. Então, cada pessoa que está no Grupo Stefanini, ela é hoje uma peça muito importante dessa jornada de transformação. Então, é isso que eu tento agora disseminar aos nossos amigos aqui, aos nossos colegas de trabalho. A gente está trazendo cada vez mais gente experiente para dentro do grupo, para que a gente possa ajudar nessa transformação como um todo, né? Então, a gente tem a prática, a gente tem pessoas no grupo bastante experientes e que a gente está tentando ali ajudar em loco, né, em foco, os nossos clientes. E isso tem sido extraordinário. Acho que você mesmo recebeu um áudio, né, que a gente recebeu de um dos clientes, onde com meia hora lá de conversa a gente percebeu que existia uma oportunidade de melhoria antes daquele cliente começar, e aquilo até nos ajuda a própria operação. E depois a gente colheu um feedback super positivo do cliente. Então, assim, sem contar com o prêmio que nós recebemos no Agile Trends, né? Sim, sim. Tem um mês de um grande projeto num cliente nosso que... Exato. O cliente que se sujeita a ir num palco, né, sair do seu escritório, da sua casa, para participar de um evento e contar uma história legal, é porque ele está feliz.
Sozi, legal. Eu não tenho dúvida que o trabalho que você está fazendo vai ser realmente extremamente exitoso aqui, né? E a gente vai conseguir ter uma área de Business Agility das mais fortes que existem no Brasil. Eu não tenho dúvida que nós vamos liderar esse segmento dentro de pouco tempo e você vai encabeçar isso daí. É um prazer mesmo, não é? Porque a gente está aqui batendo papo, mas o Marco é uma figura, né, empresarial icônica, assim, acho que todo mundo conhece, né? Onde a gente vai fazer uma apresentação, alguém sempre tenta falar assim, eu já tive com o Marco, teve uma pessoa que falou assim, não, eu conheço, eu vi ele muito ali na ponte aérea, né? Tipo assim, ele se sentia íntimo por ver você pegando avião, né? Então, é muito engraçado isso, é muito legal. Mas ninguém tem uma visão negativa. Isso que é muito importante. Isso é importante do exemplo, né? É importante para que a gente consiga falar em nome da companhia, né? Porque cada um de nós que faz um go-to-market, que está junto ao cliente, a gente tem uma reputação dupla, né? Tem a reputação da empresa e a nossa própria reputação. E esse casamento precisa ser perfeito. Muito obrigado. Marco, muito obrigado aí pelo seu tempo. A gente fez esse investimento nos últimos 10 anos muito nas ventures, né? Então, a gente tem várias torres, né? Semana que vem nós vamos anunciar uma nova aquisição na área de marketing digital. Nós temos essa torre com muito sucesso. Tem o Topaz, que é a nossa grande estrela, toda a área de banking, plataforma de inteligência artificial e analytics, cybersecurity, tecnologia, automação industrial, são as 6 torres, né? Mas agora, o que a gente tem, a gente realmente aí nesse ponto, eu e meu time aqui, a gente é incansável, né? A gente atingiu um patamar bacana, mas a gente quer muito mais. Então, a gente elaborou várias frentes que estão muito mais a cargo da Stefanini de puxar e que a gente vê grandes oportunidades profissionais para todos, né? Para se desenvolverem, né? E também, obviamente, para a Stefanini. Inclusive, não apenas serviço no Brasil, como serviços globais, né? Business Agility é muito forte. O segundo é Smart Offers, né? Esse é forte, que é liderado pela Mari. Então, a gente entende, a gente já vem trabalhando há uns 2 anos, eu acho que está mais maduro. Então, nós estamos trabalhando nesse, é o segundo. O terceiro é Cloud, né? Outra área que a gente já tem várias iniciativas, mas pode avançar muito mais, tanto em cloud na área de aplicações, como cloud na área de infraestrutura. Temos a parte de Enterprise Services, que é toda a parte que a gente chama de infraestrutura de terceiro nível, né? Nós somos muito fortes no Digital Workplace, no primeiro e segundo nível. Aqui tem um espaço enorme, os Estados Unidos está bombando nisso, né? A gente conversou. Então, a gente tem hoje a oportunidade de trabalhar em várias regiões. E, por último, o marketing digital, né? Que é uma grande oportunidade, né? Eu vejo um grande espaço para nós, né? Onde eu sempre gosto de falar, e estava com a equipe hoje dessa área, que hoje, em termos de orçamento, é 4 vezes o orçamento da tecnologia. E as maiores empresas do mundo de tecnologia, no fundo, são empresas de marketing, né? Que usam a tecnologia para trabalhar no marketing, como o Google, como Facebook, né? Então, esse é um ponto que essas frentes, né, são os nossos desafios dos CEOs, cada um tem os seus, varia um pouco, mas esses são os 5, né, principais aqui do Ciasca. Mas uma parte importante do mundo digital é a fome de aprender, né? Ela é inconstante. Eu tenho 61 anos e aí até hoje não parei de aprender e gosto muito de aprender. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, essa fome de aprender, né? Que eu acho que a gente tem que carregar para todos aqui. E o segundo, né? Bem o perfil empreendedor, o céu é o limite, né? Então, tudo depende do que a gente acredita. Não precisa também... Obviamente, talvez não consiga tudo, mas a gente vai conseguir mais do que a gente imagina. Eu tenho certeza que todos vocês aqui podem fazer mais do que acreditam. Não estou falando só trabalho, estou falando na vida pessoal e profissional no geral. Para mim, foi muito enriquecedor. Acho bem interessante esse bate-papo, esse intercâmbio aqui de experiências e de ideias, né? Então, eu queria mandar um forte abraço para todo mundo que está vendo a gente, que está acompanhando, seja agora na nossa live ou nos podcasts. Nós vamos estar em todas as plataformas de podcast daqui para frente, tá? Com essa live. Então, é bastante interessante com o nosso podcast, né?
Mandar um abraço, se cuidem, porque a pandemia já acabou, mas ainda tem muita coisa aí que a gente tem que desenvolver na nossa questão de saúde mental, principalmente, né? E queria mandar um abraço para uma pessoa especial aí que com certeza está vendo essa live, que já me mandou mensagem aqui com a minha fotinho aqui, que está passando por um momento um pouco complicado, mas eu tenho certeza que vai passar por isso de uma forma muito, muito forte, com muita garra que ele sempre teve, que é um grande amigo e parceiro, o Rodrigo Pádua. Força, Pádua. Valeu, beijão. Este podcast foi oferecido por Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor.